Olá, me chamo Isaías. Eu vou apresentar o seminário de Eletrotécnica empregada na Engenharia de Minas. Bom, começando pela carga elétrica, ela é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo que a carga do próton é positiva e a do elétron negativa. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, sendo que prótons localizam-se no núcleo do átomo e possuem carga elétrica positiva, elétrons ficam na eletrosfera, região ao redor do núcleo atômico, e tem carga elétrica negativa, e nêutron, também localizado no núcleo atômico, não possui carga elétrica. A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga que pode ser encontrada na natureza. Seu valor é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs e é atribuído à carga do elétron, com sinal negativo, e a do próton, com sinal positivo. A partir desse valor, podemos perceber que 1 coulomb é uma unidade muito grande para a carga elétrica. Por isso, é comum a utilização de seus submúltiplos. Os principais são milicoulomb, microcoulomb e o nanocoulomb. Sobre a eletrização, para que um corpo inicialmente neutro fique eletricamente carregado, ele precisa passar por um processo de eletrização, que pode ocorrer de três formas: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Campo elétrico é definido como uma grandeza vetorial, que possui sentido, direção e módulo, utilizado para medir as interações entre cargas elétricas, que podem ser de atração ou repulsão. Em outras palavras, esse campo é uma espécie de força gerada ao redor das cargas elétricas. O campo elétrico é dotado de grandeza vetorial. Em função disso, o vetor do campo, gerado a partir das forças de interação, depende apenas do sinal da carga elétrica. A exemplificação pode ser feita a partir de uma carga de prova, isto é, uma carga elétrica colocada em um dado ponto do campo para comprovar a sua existência. Se o campo e a carga tiverem o mesmo sinal, serão repulsados, mas se os sinais forem contrários, irão se atrair. Elementos condutores, semicondutores e isolantes. A estrutura atômica dos materiais determina se eles serão condutores ou isolantes elétricos. A diferença está na chamada camada de valência. Os condutores possuem facilidade para transportar cargas elétricas e os isolantes oferecem dificuldade para o transporte das cargas. Cotidianamente, estamos em contato com elementos que são condutores elétricos e outros que são isolantes elétricos. O que diferencia esses elementos, permitindo que uns possuam maior facilidade de conduzir eletricidade do que outros, é a estrutura atômica de cada substância. Falando sobre os condutores, os corpos considerados condutores elétricos possuem excesso de elétrons em sua camada de valência, que é a última camada a receber elétrons em um átomo. Os elétrons presentes na camada de valência são denominados de elétrons livres e a força de atração entre eles e o núcleo atômico é pequena. Logo, eles possuem facilidade de se movimentar pelo material, tornando a substância em questão um bom condutor de eletricidade. De modo geral, os metais são excelentes condutores elétricos. Semicondutores. Os materiais denominados de semicondutores possuem propriedades elétricas intermediárias entre condutores e isolantes. As condições físicas às quais o material é submetido determinam se ele se comportará como condutor ou como um isolante. Esses materiais são largamente utilizados pela indústria de eletrônicos para a composição de circuitos. O silício e o germânio são exemplos de materiais com essa característica. Isolantes. Eles são também chamados de dielétricos. Os elétrons que formam esses materiais não têm facilidade de movimentação, tendo em vista a forte ligação entre eles e o núcleo atômico. Isopor, borracha, madeira seca, vidro, entre outros, são exemplos de materiais isolantes elétricos. DDP e tensão elétrica. A tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial elétrico, é a quantidade de energia gerada a fim de que cargas elétricas se movam em um circuito elétrico, produzindo uma corrente elétrica. Por exemplo, se quisermos ligar um controle remoto, é necessário inserir nele uma pilha que causará uma diferença de potencial no circuito interno do aparelho e fará com que as cargas elétricas se movam. Da mesma forma, quando queremos ligar lâmpadas, eletrodomésticos ou eletrônicos, os inserimos na tomada ou colocamos uma bateria neles. Em um circuito, as cargas elétricas positivas tendem a ir em direção aos terminais com potenciais elétricos menores. Já as cargas elétricas negativas tendem a se mover em direção aos terminais com potenciais elétricos maiores. Potência elétrica. A potência elétrica é utilizada nos cálculos do consumo de circuitos elétricos, sendo classificada como ativa, reativa ou aparente. Aí que temos dois conceitos. O primeiro,
A potência elétrica é uma grandeza física que mede o quanto de energia um circuito elétrico precisa para funcionar durante determinado tempo, influenciando assim no consumo de energia elétrica dos dispositivos elétricos. Quanto maior for a potência elétrica, maior será o gasto de energia. A potência elétrica pode ser usada para calcular a energia gasta em instalações elétricas. A potência elétrica é uma grandeza física escalar que mede a quantidade de energia elétrica concedida aos circuitos elétricos durante um intervalo de tempo. Quanto maior for a potência elétrica do aparelho, maior será a energia consumida por ele. É por isso que os chuveiros e ares condicionados são os maiores consumidores de energia elétrica doméstica. Energia elétrica é uma forma de energia gerada a partir do movimento de partículas carregadas, como os elétrons, ao longo de um condutor. Seu principal valor está em sua versatilidade, sua eficiência energética e seu baixo impacto ambiental quando usada com fontes renováveis. O que é energia elétrica? É uma forma de energia gerada a partir do movimento de partículas carregadas, como os elétrons, ao longo de um condutor. Essa energia é obtida por meio de uma variedade de fontes, como usinas elétricas, painéis solares, turbinas eólicas, entre outras. A eletricidade é uma forma de energia muito versátil, já que pode ser facilmente transformada em outras formas de energia, como luz, calor ou movimento. Ela é usada em uma ampla variedade de casos, desde a iluminação e o funcionamento de eletrodomésticos até a alimentação de grandes indústrias e sistemas de transporte. Em relação a como a eletricidade é produzida, existem várias fontes que são divididas especialmente em renováveis e não renováveis. Cada método tem suas próprias implicações ambientais, econômicas e sociais, e a escolha entre eles geralmente depende de fatores como a disponibilidade de recursos, o impacto ambiental e as políticas energéticas de cada país. Falando um pouco sobre as fontes de energia não renováveis, a geração de energia elétrica usando fontes de energia não renováveis envolve o uso de recursos naturais que são poluentes e finitos, ou que se regeneram em um ritmo muito mais lento do que o consumo humano. Embora elas ainda desempenhem um papel importante na produção de eletricidade em muitas partes do mundo, existe um interesse crescente em promover energia renovável e desenvolver tecnologias de geração mais limpas e sustentáveis, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e atenuar as mudanças climáticas. Algumas dessas fontes não renováveis são energia térmica convencional, que é pelo carvão, petróleo e gás natural. Essas fontes de energia são usadas em usinas térmicas convencionais. O processo implica na combustão de combustível fóssil para aquecer a água e produzir vapor. Esse vapor é usado para gerar turbinas conectadas a geradores que produzem eletricidade. A principal desvantagem desse método é a emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa e outros poluentes atmosféricos. Tem energia nuclear também, que é gerada pela fissão nuclear, em que os núcleos de átomos pesados, como o urânio, se dividem em átomos menores, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor. Esse calor é usado para aquecer a água e produzir vapor que aciona turbinas conectadas a geradores. Embora a energia nuclear não produza emissões de gases de efeito estufa durante a geração de eletricidade, ela gera preocupações quanto à segurança nuclear, ao gerenciamento de resíduos radioativos e à proliferação de armas nucleares. Tipos de energia elétrica. Bom, como já explicado, os tipos de energia elétrica, de acordo com a forma como é gerada, mas ela também pode ser classificada de acordo com seu uso, dependendo de como é aplicada em diferentes setores e atividades. Elas podem ser classificadas da seguinte forma: energia residencial, energia industrial, energia comercial, energia de transporte, energia de serviços públicos, energia de reserva e emergência e energia de tecnologia da informação e comunicação. Vantagens da energia elétrica. A energia elétrica, principalmente proveniente de fontes de energias renováveis, oferece várias vantagens importantes que a tornam uma opção muito atraente em comparação com outras formas de energia. Algumas de suas vantagens são as seguintes: sua versatilidade, eficiência energética, limpa e pouco poluente, facilidade de transmissão e distribuição, automação e controle, redução da dependência de combustíveis fósseis e desenvolvimento tecnológico. Falando um pouco sobre resistores, falar sobre resistor em série, paralelo e misto. A associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Há três tipos de associação, em paralelo, em série e mista. Ao analisar um circuito, podemos encontrar o valor do resistor equivalente, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar os valores das demais grandezas associadas ao circuito. Primeiro, falando sobre resistores em série. Na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência.
Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. Assim, a resistência equivalente de um circuito corresponde à soma das resistências de cada resistor presente no circuito. Já a associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, sendo a corrente elétrica dividida pelo ramos do circuito. Assim, o inverso da resistência equivalente de circuito é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito. Quando, em um circuito paralelo, o valor das resistências forem iguais, podemos encontrar o valor da resistência equivalente dividindo o valor de uma resistência pelo número de resistências do circuito. Já os resistores mistos, os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calculá-la, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e, em seguida, somamos os resistores em série. Geradores de tensão e de corrente, receptores. Os resistores, geradores e receptores são elementos que constituem o circuito elétrico. O funcionamento desses dispositivos baseia-se na transformação de energia. Os geradores elétricos são dispositivos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica e são os responsáveis por fornecê-la e mantê-la. Os geradores podem ser de corrente contínua, como as pilhas e baterias, ou de corrente alternada, que é a energia fornecida pelas empresas de eletricidade. Outro elemento presente nos circuitos elétricos é o receptor, dispositivo capaz de transformar energia elétrica em outras formas de energia, não exclusivamente térmica. O melhor exemplo de receptor são os motores elétricos, uma vez que eles transformam energia elétrica em energia mecânica. Em um circuito, o receptor recebe energia do gerador, transformando-a de tal forma que ocorre uma redução na força eletromotriz. Dizemos então que ele tem uma força contra-eletromotriz, chamada I', que se opõe à força eletromotriz do gerador. Por fim, temos os resistores, que também podem ser considerados como receptores elétricos, uma vez que transformam energia elétrica em energia térmica. Eles são utilizados com duas finalidades: limitar a passagem de corrente elétrica no circuito ou para aquecimento. São exemplos de aparelhos que contêm resistores: o chuveiro, o ferro de passar e os secadores de cabelo. Agora, circuitos em série. Como o próprio nome já diz, é um circuito com duas ou mais cargas que estão sendo alimentadas em série, uma com a outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica. Uma outra forma de visualizar um circuito em série é que as cargas têm apenas um ponto em comum entre elas, ou seja, não há nenhum ponto de derivação. Já o circuito em paralelo também é composto por duas ou mais cargas, porém, diferente do circuito em série, todas essas cargas possuem o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica se separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. Circuitos mistos. Circuitos elétricos complexos, na prática, nada mais são do que simples associações de dois tipos de circuitos fundamentais: circuito em série e circuito em paralelo. Em diversas situações, podemos dispor de um circuito elétrico composto por resistores ligados tanto em paralelo quanto em série. Esses circuitos recebem o nome de circuito misto. Já o curto-circuito ocorre quando a corrente elétrica atravessa um condutor ou um dispositivo com resistência desprezível, causando um superaquecimento. Os curtos-circuitos são assim chamados porque representam um caminho mais curto que a corrente elétrica pode realizar em um circuito. Um curto-circuito ocorre quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena e a corrente elétrica que o atravessa atinge uma intensidade muito elevada. Suas diferenças. Podemos concluir que as principais diferenças entre o circuito em série e paralelo é a forma com que a tensão e corrente se comportam. Circuito em série, a corrente é a mesma e tensão é diferente sobre as cargas. Já em circuito paralelo será o contrário, mesma tensão e corrente diferente para as cargas. Outra diferença que podemos citar é que no circuito em série, uma das cargas para de funcionar, todas as demais também irão parar, pois o circuito será interrompido. Porém, no circuito em paralelo, as cargas funcionam de maneira independente. Se uma parar de funcionar, as demais irão manter o seu funcionamento normalmente. Isso porque a corrente sempre terá um caminho alternativo. Divisor de tensão com e sem carga. Com carga, a divisão de tensão através de um divisor resistivo tem por finalidade fornecer uma parte da tensão de alimentação para um componente do circuito. Já na divisão de tensão sem carga, os circuitos que não têm que fornecer uma corrente ou potência a uma carga externa. Capacitores e indutores.
Enquanto o resistor sempre se opõe à passagem da corrente, o indutor é um dispositivo elétrico que se opõe apenas às variações bruscas de corrente. Já o capacitor é um dispositivo que se opõe apenas às variações bruscas de tensão, como também serve como elemento de armazenamento de carga. Falando de corrente alternada. Bom, a corrente alternada é um tipo de corrente elétrica em que os elétrons oscilam em torno de uma posição de equilíbrio graças à aplicação de uma tensão elétrica variável. Corrente alternada é uma das formas da corrente elétrica. Nesse tipo de corrente, o sentido de condução das cargas muda rapidamente, fazendo com que os elétrons oscilem em sentidos opostos periodicamente. Ela é largamente empregada na transmissão de energia elétrica e também em motores elétricos. A produção desse tipo de corrente é feita por meio de geradores AC. O estudo das correntes alternadas é particularmente importante para o entendimento do fenômeno eletrodinâmico conhecido como indução eletromagnética, bem como de uma de suas maiores aplicações, os transformadores. Bom, agora, como a eletrotécnica é empregada na engenharia de minas? Aqui eu trouxe as 10 principais ferramentas elétricas de mineração. A tecnologia já está começando a oferecer uma alternativa mais limpa, refrigerada e eficiente à mineração movida a diesel. De acordo com a New Science, as ferramentas elétricas estão começando a surgir com mais frequência, quando se trata de operações de mineração, oferecendo uma maneira limpa e eficiente de acessar áreas desafiadoras de uma mina. Para lidar com essa expansão, McKinsey sugeriu que na transição para uma economia líquida zero, o setor de mineração provavelmente precisará reduzir pelo menos 85% de suas emissões até 2050. Bom, em décimo, nós temos os sistemas de realidade virtual. A RV pode ser usada para criar modelos 3D de minas subterrâneas, que é o que pode ajudar engenheiros e geólogos a visualizar e entender o layout de uma mina. Isso é útil para planejar e projetar novas minas ou para identificar e prevenir perigos. Também visa ajudar na segurança do trabalhador e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência nas redes de mineração. Em nono, nós temos as escadas hidráulicas. Bom, as escadas elétricas podem oferecer muitos benefícios à mineração, pois são motorizadas, que permite um movimento mais rápido e eficiente entre vários níveis de uma operação de mineração. Os trabalhadores podem se movimentar rapidamente, mas também com segurança, acessando áreas difíceis. Como resultado, a manutenção, as inspeções e os reparos podem ser mais gerenciadas. Em oitavo, nós temos os sistemas de ventilação. Os sistemas de ventilação elétrica funcionam bem para melhorar a qualidade do ar no local, permitindo maior controle, especialmente em minas subterrâneas. Eles podem trabalhar para remover mais gases nocivos, poeira e fumaças gerados durante as operações de mineração, melhorando assim o ambiente de trabalho dos mineiros. Em sétimo, veículos elétricos movidos a bateria. Os veículos elétricos a bateria estão mudando a maneira como a mineração é conduzida, com muito menos emissões de carbono e um ambiente de trabalho mais seguro. A empresa de engenharia sueca Sandvik possui uma frota de veículos elétricos de mineração que auxiliam nas operações da empresa no Canadá. Esse é um exemplo. Em sexto, os caminhões de transporte. Os caminhões de transportes elétricos não apenas garantem menos emissões de gases de escape no local, mas também menos ruído por serem movidos à eletricidade. Os caminhões também tornam as condições de trabalho mais seguras para a força de trabalho humana, já que alguns deles são autônomos. Em quinto, transportadores. Os sistemas de transporte motorizados e as correias transportadoras elétricas funcionam de maneira semelhante aos transportadores mais tradicionais usados na mineração. Os transportadores são movidos à eletricidade em vez de gravidade e são especializados em mover cargas grandes e pesadas, bem como cargas e peças menores. Eles geralmente trabalham para aumentar a eficiência em um local de mineração. Em quarto, trituradores. Os trituradores elétricos não são apenas mais ecológicos e eficientes em termos de energia, mas também desperdiçam menos energia durante o processo, o que pode resultar em economia de custos extras. Além disso, a poluição sonora pode ser reduzida, pois geralmente são bem mais silenciosas do que os britadores movidos a diesel, ajudando a criar assim um ambiente de trabalho melhor para o bem-estar da equipe. Terceiro, exercícios. Com o aumento do uso da automação na indústria de mineração, as furadeiras elétricas podem ser facilmente integradas devido à capacidade de operá-las remotamente. Isso aumenta a segurança durante a mineração, pois reduz a necessidade de um operador humano em áreas mais perigosas da mina. Em segundo, temos as pás. As pás elétricas mantêm uma potência de escavação constante e têm uma vida útil de aproximadamente 120 mil horas. Isso significa que ele pode trabalhar por muitos anos,
tornando-o adequado para minas com vida útil de cerca de 20 anos. E em primeiro, nós temos os carregadores. As carregadeiras, que são elétricas ou acionadas por bateria, têm vários benefícios, especialmente quando se trata de mineração subterrânea. Isso inclui a capacidade de ter um ar mais limpo, menos ruído e menos calor. Além disso, os custos operacionais geralmente são menores e o operador da carregadeira pode trabalhar em um ambiente menos barulhento e mais confortável, melhorando assim sua saúde e segurança a longo prazo. Mineração e energia. Como anda essa relação hoje? A relação entre mineração e energia constitui um desafio fundamental para o desenvolvimento do país. Para que o resultado dessa relação seja favorável, o setor da mineração precisa encontrar meios de manter a produtividade, enquanto incrementa a eficiência energética. De fato, o consumo energético de uma empresa mineradora é muito elevado. Só para ter um exemplo, a mineradora brasileira Vale, sozinha, consome 2% de toda a energia elétrica produzida no país. Isso equivale à demanda do Estado do Espírito Santo. E como a indústria da mineração tem abordado essa questão? Como anda a relação mineração e energia nos dias de hoje? Se a demanda de energia na atividade mineradora é tão alta, a estratégia mais inteligente é investir em fontes renováveis, ou seja, que nunca se esgotam. E aí temos como exemplos energia solar, energia hídrica, energia eólica, biomassa, geotérmica, oceânica e hidrogênio. A brasileira Vale colocou meta de utilização de 100% de fontes limpas e renováveis até 2030 e já tem o contrato para a compra de toda a produção do parque eólico Folha Larga Sul, na Bahia. Os recursos tecnológicos da indústria 4.0 são máquinas inteligentes, integração de sistemas, internet das coisas, uso de dados, robôs e muitos outros recursos tecnológicos da indústria 4.0 também incrementam a eficiência energética na mineração. A Agência Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria, a BDI, estima que a indústria 4.0 proporciona uma economia de até 7 bilhões no gasto energético do setor. A tecnologia propicia a otimização de processos e o controle mais efetivo do consumo de energia. Outra empresa que está trabalhando na eletrificação é a mineradora de ouro AngloGold Ashanti. Ainda este mês, uma carregadeira 100% elétrica entrará em operação em sua mina Cuiabá, localizada em Sabará, Minas Gerais. A carregadeira é a primeira máquina desse tipo a operar em uma mina subterrânea brasileira. Com profundidade de 1.600 metros, Cuiabá estará entre as minas mais profundas do Brasil. Essa parte foi do ano de 2021, do mês de fevereiro. A implementação de um equipamento como este proporciona ganhos que vão além dos operacionais. Os benefícios ambientais e em segurança reafirmam o compromisso da AngloGold Ashanti em promover uma mineração cada vez mais sustentável, como comentou Otton de Villefort Maia, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos. Agora falando sobre os investimentos. As mineradoras planejam investir um total combinado de 64,5 bilhões de dólares no Brasil entre 2024 e 2028. Superando 50 bilhões de dólares previstos para 2023 e 2027, entre 2023 e entre 2027, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Deste montante, 10,7 milhões de dólares estão previstos para esforços relacionados com a sustentabilidade, dentre os quais medidas para reduzir as emissões. O valor projetado para a sustentabilidade representa um aumento de quase 63% em relação ao período de 2023 e 2027. Já as siderúrgicas também estão eletrificando suas frotas de veículos. Em fevereiro do mesmo ano, 2021, a ArcelorMittal Brasil afirmou ter se tornado a primeira siderúrgica do país a testar um caminhão elétrico em suas operações. E esse caminhão elétrico ele foi testado em uma mina subterrânea. Grupos geradores de energia na mineração. Poucas horas sem energia em uma mina gera um prejuízo de milhões de reais, afeta todo o processo produtivo, além de gerar atrasos indesejados na entrega aos clientes. São os grupos geradores de energia em mineradoras que viabilizam e garantem esse abastecimento. Isso se deve à localização das minas em áreas remotas, não atendidas pelas concessionárias locais. E mesmo que se encontrem em regiões atendidas, são os geradores de energia que garantem uma retomada imediata no momento em que falta energia da rede. Em muitos casos, são utilizados grupos geradores de energia em paralelo, que atendem quesitos de gestão de riscos no caso de um gerador falhar e ter outro em stand-by para assumir de imediato. Em outros casos, a demanda de abastecimento é maior, pois terão mais equipamentos a serem abastecidos, onde somente um gerador não consegue suprir a demanda. Essa aplicação de geradores de energia em paralelo, além de garantir o abastecimento,
também reduz o consumo de combustível e, consequentemente, reduz os custos operacionais da mineradora e gera uma maior eficiência energética. Aqui são as referências utilizadas para o desenvolvimento desse seminário, a continuação das referências. É isso, obrigado.